Imagine por um instante a sensação mais visceral e antiga que assombra a humanidade: o fogo tocando a sua pele. Não o fogo controlado e acolhedor de uma lareira, mas o fogo implacável que devora a carne, que deixa o sistema nervoso em pânico e a carne exposta aos elementos hostis. Desde que nossos ancestrais deram os primeiros passos fora das cavernas, a queimadura tem sido o sinal de alerta da fragilidade humana. Mas o fogo que nos assusta não é apenas externo. Há um fogo interno, silencioso e corrosivo, que queima o estômago de quem sofre com gastrite severa e úlceras. Uma chama que não se apaga com água. Há a inflamação, o inchaço nas articulações que trava o movimento dos guerreiros, dos trabalhadores, dos idosos, como se o próprio corpo traísse sua vontade de agir. E há a dor da estagnação, o intestino que se recusa a funcionar, acumulando toxinas e peso, uma prisão corporal que, ao longo da história, foi tratada como uma sentença de morte lenta e desconfortável. Não estamos falando de dores modernas, frutos do estresse da cidade contemporânea. Essas são dores atemporais. Essas são as dores que atormentavam os faraós nas margens do rio Nilo, os soldados romanos marchando por estradas poeirentas e os povos indígenas enfrentando a aridez dos desertos. Por milênios, a humanidade viveu sem a segurança de hospitais de emergência a 20 minutos de distância, sem anti-inflamatórios sintéticos, sem a ciência da dermatologia industrial. E, no entanto, eles sobreviviam. Eles cicatrizavam feridas profundas, acalmavam estômagos revoltados e seguiam adiante. A pergunta que devemos fazer é: como? Como civilizações antigas, com ferramentas rudimentares, conseguiam dominar a dor de forma tão eficaz? A resposta não está na sorte, mas na observação profunda e respeitosa do ambiente. Existe um ser vivo que foi projetado pela natureza para suportar os solos mais secos e o sol mais implacável. Um organismo que evoluiu para armazenar água e nutrientes em seu interior, para sobreviver quando tudo ao redor morre. Nesse mecanismo de sobrevivência reside a cura para os nossos males mais primordiais. Os ancestrais perceberam que dentro de uma folha verde e carnuda escondia-se um gel translúcido, uma substância mágica e refrescante que, ao contato com a pele queimada, não apenas alivia a dor instantaneamente, mas acelera o processo de regeneração celular, como se fosse o tempo revertendo. Eles descobriram que o mesmo gel que acalma o fogo externo também tem o poder de apaziguar o fogo interno do estômago e reduzir as inflamações que limitam o corpo humano. Esse conhecimento era sagrado. Era transmitido oralmente de geração para geração, guardado por curandeiros e sacerdotes como o mais valioso tesouro botânico. Mas à medida que a sociedade moderna avançou, nos afastamos da terra, trocamos o quintal pelo concreto e a sabedoria ancestral pela conveniência do remédio pronto em cápsulas. Esquecemos que a autonomia sobre nossa própria saúde começava ali, no solo, ao nosso alcance. A dor que sentimos hoje muitas vezes é exacerbada por essa ignorância, por não sabermos que a solução para nossa vulnerabilidade biológica está literalmente plantada ao nosso lado. O perigo real não é a ferida ou a doença, é o esquecimento de que somos parte da natureza e que ela nos forneceu as ferramentas necessárias para nos curarmos. Porém, existem segredos que ainda resistem ao tempo, sementes de sabedoria que não podem ser apagadas pela industrialização. É urgente resgatar esses cultivos esquecidos antes que desapareçam completamente do nosso vocabulário e do nosso quintal. O conhecimento de como identificar, cultivar e utilizar essas plantas é a verdadeira moeda da sobrevivência. Se inscreva agora no Código Verde para não perder os cultivos esquecidos
que estão desaparecendo do nosso conhecimento. Não se trata apenas de aprender sobre plantas, mas de garantir que você e sua família tenham a chave para a cura, independente do que aconteça ao seu redor. O que estamos prestes a revelar é uma peça fundamental do quebra-cabeça da autonomia humana. Vamos transportar nossas mentes para o calor escaldante do Antigo Egito. Lá, o sol não era apenas uma fonte de luz, mas um deus poderoso e, às vezes, cruel. A pele dos egípcios estava constantemente sob ataque da aridez e da radiação intensa. Foi nesse cenário hostil que uma planta específica ganhou status divino. Dizem as lendas e os registros históricos que Cleópatra, uma das mulheres mais poderosas da história, não utilizava suas poções botânicas apenas por vaidade estética. Sua famosa beleza era, na verdade, o resultado de um rigoroso protocolo de proteção e cura. Ela usava o gel extraído de uma planta suculenta para tratar o ressecamento severo causado pelo deserto, mantendo sua pele hidratada e cicatrizando as feridas causadas pelo sol. Ela entendeu, antes da ciência moderna, que a natureza havia criado um soro natural para o fogo solar. Esse saber cruzou o Mediterrâneo e chegou à Grécia e a Roma. Os médicos da época, como Dioscórides, documentaram meticulosamente os usos dessa planta em seus tratados, textos que fundamentaram a medicina ocidental por séculos. Imagine um acampamento militar romano após uma batalha sangrenta. Os soldados, com feridas abertas por espadas e com músculos inflamados pelo esforço excessivo das marchas, tinham na planta o seu único remédio. Os generais sabiam que para manter o exército em movimento, era necessário curar os feridos rapidamente. Eles aplicavam a polpa da planta diretamente sobre as lesões, criando uma barreira protetora que afastava a infecção e acelerava a cicatrização, permitindo que o legionário voltasse ao combate em tempo recorde. O uso tópico era o mais comum, mas não o único. A sabedoria popular antiga também reconhecia a planta como um poderoso aliado interno, mas com uma sabedoria que a nossa era de comprimido rápido perdeu. Eles a usavam para tratar o estômago dos reis e dos nobres que sofriam com o excesso de banquetes. A planta possuía enzimas capazes de acalmar a mucosa gástrica, reduzindo a acidez e a dor da gastrite e das úlceras. No entanto, aqui reside um conhecimento crucial e perigoso que foi esquecido. Os antigos sabiam diferenciar partes da planta. Eles conheciam que, logo abaixo da casca verde, corre uma seiva amarela, amarga e potente, o látex. Essa substância, usada em doses pequenas, era um laxante violento, utilizado para limpar o corpo de maus humores e toxinas. Mas usada em excesso ou sem a preparação correta, essa mesma seiva pode causar cólicas severas e desidratação. O grande problema que enfrentamos hoje é que paramos de respeitar essa dualidade. Ou ignoramos a planta completamente, ou a usamos de forma incorreta, sem compreender a biologia complexa da espécie. Perdemos a técnica de extrair o gel puro, transparente e curativo, sem contaminá-lo com o látex amarelo e tóxico. A planta que estamos descrevendo, essa entidade que acompanhou a humanidade desde os desertos da África até os vasos de nossas avós, é a babosa, conhecida cientificamente como aloe vera. Reconhecer a babosa por seu nome é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desejo que deve despertar em você agora é o de resgatar o respeito por essa planta. Ela não é apenas um enfeite de jardim. É uma máquina biológica de sobrevivência. A dor que sentimos hoje, seja a queimadura do ferro de passar, a insolação no verão, a dor nas articulações que denunciam a idade ou o desconforto da má digestão, é idêntica à dor dos povos antigos. A solução, portanto, continua sendo a mesma, a babosa. Mas agora, mais do que nunca,
Precisamos entender que o poder de cura está no conhecimento correto da aplicação. Podemos cultivá-la em nossos lares. Podemos tê-la à mão como um seguro biológico contra imprevistos. É o resgate da nossa autonomia, a retomada do controle sobre nossa própria saúde, usando uma ferramenta que a natureza refinou ao longo de milhões de anos. Existe um romance oculto na relação entre o homem e a babosa, um pacto de sobrevivência que a modernidade quase quebrou. Quando você olha para uma folha de babosa, você está olhando para um recipiente de água e remédio em um ambiente hostil. Você está vendo o exemplo de que a adaptabilidade é a chave para a vida. Reaprender a usá-la é reaprender a ser resiliente. Chegamos ao momento de transformar o conhecimento em poder. A babosa, ou aloe vera, não é apenas uma planta. Ela é um símbolo de persistência. Ela cresce onde outras plantas morrem e guarda dentro de si os recursos necessários para curar os mesmos males que o ambiente externo causa. Compreender sua importância histórica e cultural muda a forma como você vê o seu quintal ou sua janela. Você não está apenas cultivando ervas, você está criando um posto de socorro. Em um mundo onde somos ensinados a ser dependentes de sistemas complexos para nossa própria sobrevivência, farmácias, hospitais, redes elétricas, ter o conhecimento da babosa é um ato de liberdade. É declarar que, em uma situação de emergência, você tem a capacidade de aliviar a dor, tratar uma queimadura e auxiliar a digestão de sua família, usando o que a terra te oferece. A reflexão final que devemos levar para casa é sobre o perigo da ignorância. Durante muito tempo, fomos ensinados a temer as plantas, a acreditar que apenas a indústria química poderia manipular a cura com segurança. Isso nos fez frágeis. O perigo nunca esteve na babosa, mas no nosso afastamento da terra e na perda da habilidade de observar e aprender com a natureza. O látex, que pode fazer mal se usado errado, também pode curar se usado com sabedoria ancestral. O gel, que parece uma simples água, é um coquetel complexo de vitaminas, minerais e aminoácidos que a ciência ainda tenta replicar em laboratórios, mas que a natureza oferece pronta de graça no quintal de quem se dispõe a plantar. Reconectar-se com a aloe vera é o primeiro passo para uma vida mais autônoma e saudável. É entender que a independência não é apenas sobre ter dinheiro no banco, mas sobre ter competência e recursos biológicos ao seu alcance. A planta está lá, esperando para ser reconhecida, esperando para que a cortemos e extraiamos sua essência em favor da nossa saúde. A transformação começa quando você para de olhar para ela como um ornamento e passa a tratá-la como o aliado vital que ela sempre foi. Este canal, o Código Verde, tem a missão de trazer essas luzes à tona, de desenterrar o conhecimento que foi sepultado pelo asfalto e pela tecnologia. A natureza não é uma inimiga a ser domada, e sim uma biblioteca aberta que tem muito a nos ensinar, se tivermos olhos para ver e paciência para ouvir. Não queremos que você apenas assista a este vídeo. Queremos que você sinta o chamado para agir. Plante a semente. Cultive o conhecimento. E compartilhe essa sabedoria, pois o conhecimento só é valioso quando é vivo e circula entre as pessoas. Agora, é a sua vez de fazer parte deste resgate. Se inscreva no canal Código Verde, comente o que você achou deste resgate histórico da babosa e diga qual planta ancestral você quer ver desvendada aqui. Sua participação é fundamental para mantermos viva a memória desses cultivos. A natureza ainda tem muito a nos ensinar, e juntos vamos decifrar cada código que ela nos deixou.